Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as funções assíncronas e o que é isso, né? As filter, por que isso serve, para que isso serve, por que isso foi criado e aonde que eu vou usar isso no meu código, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou mudar aqui a minha perspectiva para mostrar a minha tela, tá? Só um pouquinho. Aí, trocando aqui, eu estou no site do Dart, né, no site oficial. A gente acabou de ver ali na aula sobre documentação. Então aqui a gente tem uma parte dedicada somente às questões das filters, né, que é a programação assíncrona que está aqui. Tá? Então aqui você vai ter todas as informações necessárias para entender como que as filters funcionam e para que elas servem. Tá? Mas a gente vai fazer uma aula bem completinha, bem bacana aqui para falar sobre isso especificamente. A primeira coisa que a gente percebe quando a gente começa a programar é que o código roda da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim como a gente escreve também, né? Aqui no Ocidente a gente escreve dessa maneira também. E o código roda dessa maneira, pelo menos dentro das funções. Porque se eu colocar uma função para cima aqui, ó, do main, você sabe que o main é a primeira função que será rodada, sempre será a primeira função que será rodada quando eu executar um arquivo do tipo Dart. Né? E aí, se eu colocar uma função acima da função main, por exemplo, vou usar um exemplo um pouquinho diferente do que a gente já tem feito antes, vou colocar uma função chamada concat. Concat, ela vai ter string A e string B. E ela vai retornar simplesmente a concatenação, então eu vou fazer a interpolação delas aqui, A e B. Tá? E colocando um espaço aqui no meio, se eu fizer dessa forma já vai funcionar. E se eu chamar essa função aqui, ela vai concat hello, e aqui do outro lado eu coloco world. Então se eu chamar essa função aqui, ela já vai funcionar, né? Dart, aqui vai ser bin main.dart. Então ele já vai fazer essa concatenação e já vai funcionar. Então perceba que dentro da função, né, dentro de uma função, ele roda o código realmente de cima para baixo, da esquerda para a direita. Mas, como ele está separado aqui em várias funções, então ele vai entrar primeiro aqui e depois rodar um código que está lá em cima. Então essa regra de cima para baixo, de esquerda para a direita, da esquerda para a direita sempre vai ser, né? Mas de cima para baixo talvez não, dependendo ali do escopo do seu código. Mas beleza, Marco, o que você está falando isso? O que isso tem a ver com a sincronicidade ou com funções assíncronas? As funções assíncronas, elas existem justamente para que, não só para trocar essa posição, mas também para que você possa seguir com o seu código e fazer outra coisa em paralelo. E eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, se eu pegar aqui, vamos por aqui na função main mesmo, eu vou simplesmente tirar essa função aqui. Não, vou deixar ela aqui, beleza. Tá assim mesmo. Em vez de retornar a string concatenada, eu vou mandar ela fazer um print da string concatenada. Então eu vou até trocar o nome dela aqui para ficar um pouco mais intuitivo. Print concat. Print concat, ela não retorna nada. E eu até poderia, nesse caso, seria até recomendável, colocar um void aqui para ficar explícito que ela não retorna nada. Então, o que eu quero mostrar é que é o modo como o código roda. Né? Então, eu vou fazer assim, ó, print passo 1, ponto e vírgula, print concat, ele vai mostrar aqui no console o hello world, como a gente já tinha visto lá. E aqui eu vou fazer um print passo 3. Esse aqui, na verdade, é o passo 2, passo 3. Se eu rodar isso aqui, ele roda realmente nessa ordem aqui, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Tranquilo? Até aqui não tem novidade nenhuma. Então, o que eu quero fazer agora é com que a gente rode, mesmo sem trocar a posição aqui no código, mesmo sem colocar isso aqui em outra posição, eu quero que essa função aqui seja a última a dar um retorno, mesmo sem trocar ela de posição no código. E como que a gente faz isso?
Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, existem algumas formas, vamos dizer assim, de declarar essa função como assíncrona. Uma delas é simplesmente colocando isso aqui. Simplesmente colocando isso, ela já se torna uma função assíncrona, então ela vai rodar de modo paralelo com o restante do código. O que acontece normalmente no código é que ele vai rodando, então ele roda essa função aqui, e enquanto essa função não termina, ele não passa para frente. Então depois que ela termina de executar, aí ele passa para a próxima linha. Não tem nada, próxima linha, terminando de executar, próxima linha, terminando de executar, próxima linha, até acabar. É isso que ele vai fazendo. Basicamente esses são os passos. Mas quando a gente coloca que ela é assíncrona, ele não para. Então aqui nesse caso ele manda executar o print e espera retornar. Quando retornou o resultado, né, quando ela terminou, ele vai para a próxima linha. E aí chegando nessa aqui, ele vai mandar ela executar, só que como ela é assíncrona, ele não vai parar, ele vai simplesmente continuar. Então ele vai rodar essa aqui, e esse aqui, no momento dela, vai retornar o que ela precisa retornar, e está tudo bem, e ele não vai travar o programa. Isso é super útil e super interessante quando você está fazendo um software do tipo reativo, ou seja, por exemplo, né, eu clico num botão e esse botão ele manda consultar numa API para buscar os dados, para preencher uma lista, fazer alguma coisa assim. A gente faz isso, na verdade, muito dentro do Flutter e isso vai ser muito útil. Tá? Então você, por exemplo, clica no botão, ele vai buscar os dados e fica lá buscando, fazendo a consulta. Você sabe que isso geralmente demora um pouquinho. Né? Quando você clica, quando você preenche o endereço de um site, por exemplo, e dá um Enter, ele vai levar um tempinho para retornar os resultados. E normalmente os programas eles fazem o que? Eles travam e ficam esperando até acabar. Mas quando você define ele como assíncrono, essa consulta, então ele continua rodando o código, continua rodando o software, e a hora que ele retornar, aí sim ele vai preencher a tela e fazer o que ele precisa fazer. Então basicamente é isso que a gente faz com funções assíncronas. E dentro da reatividade de um software isso é super útil. Então a gente declara isso aqui como assíncrono e agora, mesmo assim, se eu rodar aqui dessa forma, mesmo assim ele vai fazer os 3 passos iguais, porque por mais que seja assíncrono, ainda é muito rápido, né? Então ele é assíncrono, mas fazer isso aqui, simplesmente dar esse print aqui é muito rápido. Ele não precisa ter... então ele vai rodar e mesmo assim ele vai conseguir colocar na mesma ordem, porque realmente... por causa da velocidade de execução. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, vamos dizer assim, isso aqui é mais para a gente fazer um teste aqui, tá? Future.delayed, tá? E aí ele vai ter um duration, a gente passa um duration aqui para ele, eu vou colocar segundos, vou passar aqui para ele 2 segundos, 3 eu acho que é até muito, e aí ele tem mais um parâmetro que eu posso passar aqui, que é do tipo... que é uma função mesmo, né? Então vamos passar aqui para ele uma função. E eu posso passar uma função simplesmente fazendo isso aqui. E aí sim ele vai dar o print. Tá? Então fazendo isso, ele vai chegar aqui nessa função, ele vai executar isso aqui vai fazer com que ele fique 2 segundos parado esperando, e depois de 2 segundos ele vai executar essa função aqui. Ok? Então testando isso aqui, vou limpar e vou testar. Então ele roda o passo 1 e passo 3 e deixa o Hello World aqui em segundo plano, fica rodando lá. E a hora que ele decide retornar, ele realmente faz aqui o que ele tem que fazer. Legal, então vamos mudar isso aqui um pouquinho para a gente poder controlar esse código aqui através aqui da continuidade do próprio código. Porque basicamente aqui a gente fica preso para essa função aqui, ó. Tá? Então existem 2 formas de fazer isso. Eu vou te mostrar a primeira e depois eu vou te mostrar mais uma. Vou até guardar esse código aqui do lado. Vou comentar ele e deixar ele aqui guardadinho do lado para depois a gente lembrar de voltar nele aqui e fazer de uma outra forma um pouquinho diferente, bem legal que a gente pode fazer ali. Mas aqui, como que a gente pode fazer para que esse bloco de código não fique preso a essa função aqui? Às vezes essa função assíncrona, ela não é nem minha, ela é de uma biblioteca, de alguma coisa, de algum outro lugar. Então eu posso não amarrar o código dessa forma. Como que eu faria isso? Então, basicamente, eu posso tirar esse pedaço aqui, que é a função, e eu vou colocar uma palavrinha-chave aqui, que vai fazer com que dentro dessa
aqui dessa função, ele não pule etapas, né? Com que ele realmente espere, né, para executar. Basicamente, eu já vou mostrar isso aqui de um modo um pouco melhor, assim, mas aí a gente vai colocar aqui um return e vamos fazer a interpolação aqui, né, A e B. Tá? Só que aí tem um problema, ele está dizendo aqui que o retorno aqui foi definido como void, mas aqui eu estou retornando uma string. E isso não faz sentido. Então eu vou colocar future string e aí ele vai funcionar corretamente. Então a partir desse momento essa função aqui eu posso rodar ela aqui, ó. E aí o que ela vai retornar, o que ela vai printar na tela? Nada, porque basicamente eu não mandei ele dar um print, ele só retornou, ele recebeu esse valor aqui e não fez nada com ele. Para a gente poder receber esse valor e fazer alguma coisa com ele, aqui no final da função aqui, da chamada dela, eu dou um then, e aí eu posso capturar esse valor que foi retornado lá. E aqui será uma nova função, uma função implícita, né? Então, ele vai esse val aqui é o valor retornado dentro da future. Tá? Então, aqui eu posso usar esse valor aqui, se eu der um print nele aqui, ó. Ele vai retornar aqui embaixo e vai dar o print no Hello World, como a gente tinha visto lá antes. É bem interessante também que a gente pode colocar aqui, ó. Existem outras funções que a gente pode utilizar aqui dentro do... Deixa eu até formatar isso aqui um pouquinho diferente, né? Não vai deixar? Tá bom. Então existem outras funções, outras coisas que a gente pode colocar aqui dentro de uma função assíncrona. Ó, a gente tem aqui o timeout, asStream, o incomplete. Então tem várias coisas que a gente pode fazer ali quando a função é do tipo implícito. Eu posso ter um cat error aqui, ó. Tá, então deixa eu tirar esse ponto aqui só para a gente testar o cat error. Eu vou dar um print aqui no error, tá? Para a gente ver o que aconteceu. Vamos, por exemplo, vamos colocar assim, ó, bem, não vai funcionar. Tá, vamos jogar aqui um throw, louco. Então vamos jogar aqui um erro na cara dura só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Se caso der um erro, ele deve entrar aqui, né? Então vamos rodar isso. Então veja, ele simplesmente deu um print aqui no erro, né? Então a gente pode fazer esse controle de erros aqui também, aqui dentro das funções assíncronas, e isso funciona de um modo bem legal. Só para ficar mais claro aqui, deixa eu tirar esse throw aqui. Só para ficar mais claro aqui, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, print retornando, e aí eu dou 2 pontos aqui, ponto e vírgula ali. Se eu limpar aqui e rodar novamente, o que ele vai fazer? Ele vai rodar isso aqui e depois retornar. Porque eu estou dando um await aqui, então eu estou mandando ele parar nesse bloco, nessa linha, estou mandando ele parar nessa linha, enquanto essa função não terminar de rodar. Você percebeu aqui que os dois aqui foram retornados ao mesmo tempo. Se eu tirar essa palavrinha await daqui, essa função continua funcionando normal, só que ela vai ter uma diferença, e você vai perceber agora. Veja que o retornando já veio antes, e aí o Hello World aqui também ele já veio, ele veio aqui em outra posição. Então o retornando veio depois do passo 1, então ele veio exatamente no momento em que eu rodei de fato essa função. Né? E o passo 3, que foi o que veio depois, e depois dos 2 segundos, aí realmente ele... Depois dos 2 segundos não, na verdade porque ele teve uma certa demora ali, ele acabou retornando, enfim. Então acaba que quando você não coloca essa palavrinha await, você roda as coisas de uma maneira que você de repente não queria, ou numa ordem que você não queria. Então usar essa palavrinha await numa posição certa, de modo correto, e pensar bem antes de usar isso, é bem importante. Eu vou comentar aqui agora e vou descomentar essa outra função para a gente fazer daquele outro jeito que eu falei, que seria bem interessante da gente fazer. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui através de uma função. E aí eu vou passar function
E aí eu vou chamar aqui um callback. E basicamente eu vou referenciar o callback aqui, eu não vou chamar ele. Chamar um callback seria fazer isso aqui. Eita. Chamar um callback seria fazer isso aqui, tá? Não é o correto é fazer isso aqui, porque daí ele passa como referência, tá? Então eu vou tirar isso aqui tudo. E vou passar simplesmente o hello world. E aqui ele está pedindo para mim o callback, ele está dizendo que ele precisa, tem mais um argumento ali que não foi passado. Então eu vou passar aqui como o callback aqui. O problema de passar dessa forma aqui como callback é porque eu não tenho mais os argumentos que foram passados aqui, ó. A e B, eu não tenho mais esses argumentos. Então, por mais que eu rode através de um callback aqui, eu não vou ter os argumentos, então eu não consigo referenciar eles aqui, ó, para rodar nessa função aqui, mas eu posso fazer aqui, por exemplo, um passo 2. Agora só para a gente testar aqui e finalizar, para você ver que isso também vai ter o mesmo resultado que tinha antes. Mas eu não consigo recuperar o hello world aqui. Tá, eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó, await, e colocar aqui o print, né, como a gente fez antes. A mais B. Aqui, eu coloquei o mais aqui só para a gente verificar que é aqui que está rodando e não em outro lugar, enfim. Então aqui ele vai ter o mesmo efeito lá, ele vai printar primeiro o passo 2 aqui, que é o callback, que está sendo chamado antes aqui, ó, tá vendo? E depois ele dá um print aqui no A mais B, que é o hello world. Uma forma de poder conseguir colocar aqui nesse callback aqui os parâmetros, né, e poder retornar ele para eu poder recuperar ele aqui dentro, ó. Existe uma forma, claro que tudo isso vai deixando o código mais complexo, vai deixando o código mais difícil de ler, vai deixando mais redundante, vamos dizer assim, e é claro que é bom evitar deixar o código assim visualmente muito difícil de ler. Né? Eu sou muito adepto de manter tudo simples, né? Aquela sigla em inglês que é Keep It Simple. Né? Então, deixar tudo simples é realmente o melhor caminho na maior parte das vezes. Como que eu faria isso para poder recuperar aqui os parâmetros que eu passei aqui? Tá? Então, primeiro eu vou colocar eles aqui para ser recuperados. String A e string B. Então, estou dizendo que eu quero pegar esse carinha aqui e quero pegar esse carinha aqui também. Tá? E aqui, como é que eu faria isso? Então, basicamente, eu crio uma função do tipo normal, uma função implícita aqui dentro, né? Eu jogo aqui, e aí eu dou um callback e chamo aqui, ó, A e B. E aí, nesse caso, ele vai executar esse callback aqui, ele não vai passar como referência, como estava sendo antes, ele vai realmente executar, e aí ele vai passar nesse callback a função, o parâmetro A e o parâmetro B. E aí eu posso recuperar ele aqui dentro. Então agora sim eu posso, por exemplo, tirar esse print daqui, ó, vou até copiar aqui, tirar ele daqui, né, comentar e passar ele, aqui para dentro. Ó. Em vez de print 2, de passo 2, como estava antes, ele vai executar A mais B. Eu vou até colocar aqui uma barra no meio aqui só para perceber que é aqui que está valendo e não em outro lugar. Então, rodando esse arquivo aqui agora, ele vai fazer passo 1, passo 3, passo 1, passo 3, e por último esse hello world aqui, que o argumento chegou aqui, depois ele fez um future delayed, esperou 2 segundos, rodou o callback, passou como parâmetro o parâmetro que ele recebeu, e aqui eu recuperei ele através aqui do A, e mandei ele printar na tela. Então veja que isso começa a ficar mais, não só mais complexo, mas também um pouco mais confuso. E é bom evitar fazer essas redundâncias de código. De repente existem outras opções que vão te dar um código mais limpo, mais fácil de entender e, consequentemente, mais fácil de dar manutenção. A gente vai usar bastante as funções assíncronas aí durante o curso, mas talvez tenha ficado alguma dúvida, porque realmente esse é um assunto um pouco difícil de absorver, ele não é tão difícil de usar e de entender, mas ele é um pouco difícil assim de você intuir ele e de você realmente absorver esse conteúdo, pelo menos para mim foi um pouco no começo. Mas se ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa que você não compreendeu muito bem, que você gostaria que eu passasse aí uma explicação um pouco melhor, basta deixar nos comentários aí, como sempre, a gente está aqui para ajudar.